Mais uma rodada lotada de polêmica envolvendo Palmeiras, gol anulado, lance de expulsão no Gustavo Gomes que ele não é expulso. E vamos lá, né? Fazer o quê? Mais uma rodada que a gente tá aqui falando sobre futebol nessas 6 horas da tarde dessa segunda-feira. Queria primeiramente dar muito boa tarde para vocês, senhoras e senhores. Vamos começar aqui com o jogo mais esperado, né? Com o Palmeiras e Cruzeiro, que assim, um jogo bom. Não achei um jogo abaixo, eu achei um jogo na medida do possível bom, mas com alguns erros de arbitragem que são meio duvidosos, né? E fica até repetitivo, porque aí você volta no meu canal, tem lá, Palmeiras foi prejudicado? Tá. Aí Flamengo foi ajudado? Tá. E aí agora vai ter de novo um Palmeiras foi ajudado? De novo, porque sempre tá acontecendo as mesmas coisas nessa arbitragem do futebol brasileiro e tem que ficar ainda ouvindo influencer falar um monte de baboseira. Mas vamos lá. O Palmeiras e o Cruzeiro se enfrentaram ontem no Allianz Parque, 8h30 da noite, pela 30ª rodada do Brasileirão. Pro Palmeiras, a 29ª, que o Palmeiras tem um jogo atrasado, e conseguiu um empate. O Palmeiras conseguiu um empate que é um bom resultado, já que era um time meio misto. Tinha Bruno Fux de volante, tinha Maurício do lado direito, tinha Kelvin do lado direito, e conseguiu manter a sua liderança no Campeonato Brasileiro e não deixou que o Cruzeiro encostasse. Daqui a pouco eu vou falar sobre as chances de cada um ser campeão, que já complicaram muito pro Cruzeiro, e esse jogo era muito importante pro Cruzeiro fazer algo de diferente e tentar brigar por esse título. Mas vamos lá pelos lances polêmicos, né? Aos 10 minutos de jogo, o Gustavo Gomes dá uma entrada com a trava da chuteira na canela do adversário, na canela do jogador do Cruzeiro. E assim, o VAR chama e o árbitro, ele só dá o amarelo. Cara, é uma entrada que a gente já falou isso algumas vezes. Até a linha do tornozelo, até onde vai a chuteira, amarelo. Passou disso, vermelho, direto. Direto, sem contestação, sem nada. Que era o que tinha que ter acontecido ontem. O time. O Gustavo Gomes, ele deu muita sorte, muita sorte. E aí você vê de novo a falta de critério nos árbitros brasileiros. De novo. Isso não é a primeira, a segunda, nem a terceira. E nem vai ser a última vez que isso acontece. E assim, contra o Palmeiras tá ficando assim feio. Porque só contra o Palmeiras nessas últimas 6 rodadas tem São Paulo, tem Flamengo, tem Cruzeiro agora. Que é complicado, hein? Que é complicado esses pontinhos que vão ganhando por conta de arbitragem. O Palmeiras não deveria depender da arbitragem para ganhar esses pontos. Mas está basicamente dependendo. Porque é uma displicência do Gustavo Gomes, por exemplo, nesse lance que a bola tá no meio de campo. Para que você vai entrar com a perna tão alta, jovem? Oh. E aí, era para ter sido expulso. E não foi. O Palmeiras era para ter jogado ontem o jogo inteiro, basicamente, com um a menos. E não foi expulso, não foi. Nada foi marcado. Só uma falta e o cartão amarelo. Mas queria dar de destaque positivo aqui o Carlos Miguel, que assim, fez uma boa partida, salvou o Palmeiras de levar alguns gols, fez uma partida muito segura, e a primeira partida que ele não toma gol estando pela equipe do Palmeiras, né? A primeira tomou 3 do Flamengo, a segunda tomou 3 da LDU, e a terceira, que foi hoje, não tomou nenhum gol e fez boas defesas, foi o jogador da partida, de acordo com a nota SofaScore. E é interessante, é legal que o nervosismo tá saindo. O nervosismo ele tá melhorando e vai se tornar, muito provavelmente, num futuro bem próximo, o principal goleiro da equipe do Palmeiras. Logo depois não, já no segundo tempo tem um lance que causa dúvida, em que o Sousa, ele tira a bola do goleiro Cássio e faz o gol, e aí o gol é anulado. Eu, sinceramente, achei um acerto da arbitragem. O Cássio, ele estava com o controle da bola. Ponto.
Aí você vem e você tem os lances de interpretação. Eu acho a regra falha. Eu acho a regra falha. O Sousa não encosta em nenhuma parte do corpo do Cássio, não faz nenhuma falta nem nada. Mas o Cássio está segurando a bola com uma mão. Eu acho, na minha visão, que isso não é controle 100% da bola. Não é a bola está no domínio do goleiro. Porque ele está com a mão em cima da bola, encostando no gramado. Não tá com as duas mãos na bola, nem nada, lá ele. Não, nem nada assim. Ele tá. Tecnicamente, o gramado tá ajudando ele a manter o controle ali. E eu acho, na minha visão, que não é um, um lance que deveria ser anulado. Mas de acordo com a regra, hoje, a regra foi bem aplicada. A regra foi bem anulada. O gol foi bem anulado. Porque o Cássio, tecnicamente, está com o controle da bola, já que ele está com a mão na bola. E o Sousa, ele passa. É um desarme limpo? É. Mas não é o. Mas não é tão limpo a nível da regra virar e falar. Isso vale. E aí o Sousa faz o gol e o gol no final é anulado. O Cruzeiro perde uma baita oportunidade de chegar mais perto de Flamengo e de Palmeiras. E o Palmeiras consegue manter a sua vantagem. Poderia ter feito um golzinho ou outro, poderia ter saído vitorioso da partida, mas não conseguiu, não aproveitou as chances. E o Cruzeiro e o Palmeiras nesse momento estão a 5 pontos de diferença. O Palmeiras, a título de curiosidade, o Palmeiras, de acordo com o Instituto de Matemática da UFMG, tem 54,2% de chance de ser campeão, matematicamente. E o Cruzeiro tem só 2,9%. Ou seja, o do Cruzeiro caiu, porque caso o Cruzeiro ganhasse esse confronto direto, iria a 60 pontos. Ficaria um atrás apenas do Flamengo. E um apenas também do Palmeiras, porque o Palmeiras e o Flamengo começaram a rodada empatados. E aí o Flamengo perde contra o Fortaleza e o Palmeiras consegue esse empate, consegue um pontinho. Então teria começado a 2 atrás, perdão. Não teria chegado a 60, teria continuado em 59. Mas 2 pontos é um jogo, querendo ou não. Então o Cruzeiro acabou perdendo a oportunidade de encostar e de aumentar as suas chances e com Palmeiras e Flamengo jogando duas competições que são difíceis, que são a Libertadores, né? Você poderia pegar essa sobra e ter tirado e ir pro tudo ou nada no Brasileiro, coisa que não aconteceu e muito provavelmente vai ficar assim. O Cruzeiro vai terminar o Brasileirão em terceiro. Além de Palmeiras e Cruzeiro, ontem a gente teve também o Vasco do Diniz metendo 3-0 lá contra o Red Bull Bragantino, lá no estádio Cícero de Souza Marques, com gols de Verratti fez 2 e o Gabriel Souza fez 1. O time do Diniz é algo bizarro, né? Porque é muito desacreditado, passa a praticar um bom futebol e já tem uma sequência de alguns jogos positivos. Já são 4 vitórias seguidas com Vasco e Vitória 4-0, Vasco e Fortaleza 2-0, Vasco e Fluminense 2-0, Vasco e RB Bragantino 3-0. Ou seja, o Vasco não sofre gols e faz muitos gols. Nesse caso eles fizeram 3, 5, 7 com 11 gols e 3 sofridos. O Vasco e Vitória foi 4-3. E 3 sofridos só. E 11 gols feitos em 4 partidas. Aí você vê a evolução do trabalho do Diniz e como vem melhorando. E o Vasco, ele só tem essas 4 vitórias seguidas porque jogou contra o Palmeiras. E contra o Palmeiras realmente não dá. Mas se não, teria já 8. Porque ganhou do Cruzeiro, que é o terceiro favorito para ser campeão do Brasileirão. E ganhou do Bahia, que é um dos times que mais causa problemas para os líderes do Brasileirão. Que ganha do Flamengo, que ganha do Palmeiras, que ganha do Cruzeiro. Então, assim, é um baita de um avanço, de uma melhora. O Diniz conseguiu impor o seu estilo de jogo e sua filosofia de jogo e me surpreendeu. Eu achei no começo do ano que não daria certo, mas estou surpreendido.
E o Vasco, nesse momento, chega à 8ª colocação e o RB Bragantino tem que se preocupar porque já está em 12º. Apenas 4 pontos na frente do Santos, que a gente já vai falar desse jogo também, que teve muita coisa. O Vasco tem 42 pontos nesse momento, tá 2 atrás do Fluminense, que é o 7º, e 1 à frente do São Paulo, que é o 9º. O Grêmio e Juventude também jogaram, o Grêmio saiu vitorioso por 3-1 contra o Juventude, com 3 gols de Carlos Vinícius, que baita contratação do Grêmio, esse Carlos Vinícius, que muitos times brasileiros estavam na briga pela contratação dele, e o Grêmio conseguiu se reestruturar depois da chegada dele e da chegada de algumas outras peças. Você pode ter o William aí também, mas o Arthur também, claro. Mas o Carlos Vinícius, o que tá fazendo de gol é um negócio absurdo. E o Juventude, infelizmente, o nosso rebaixado Juventude, basicamente. O Juventude tem muitas poucas chances de se salvar desse rebaixamento, porque precisa fazer 48 pontos, 45 a 48 pontos. E nesse momento só tem 26. Ou seja, precisa de 19 pontos nos próximos 8 jogos. O Juventude não teve uma média assim em nenhum momento do campeonato. Então é muito difícil. O Juventude nesse momento é vice-lanterna, tem 26 pontos, está na frente do Sport, evidentemente, que tem 17. E está atrás por 1 ponto do Fortaleza, que ganhou contra o Flamengo nessa rodada. Então é muito difícil para os dois saírem da zona. E o Grêmio consegue ir a 39, vai para 11º nessa classificação do Brasileirão e passa ali uma quantidade de times que estão querendo cair, hein? Que estão lutando, arrumam as vitórias culposas, arrumam uns jogos muito confusos que perdem ponto, por exemplo, que aí tem Santos, Inter, Ceará, Atlético Mineiro. Ceará que começou a rodada passada, umas 2 rodadas atrás, estava em 10º. Nesse momento está em 14º. Só 3 pontos à frente do Santos. Então é uma caída de rendimento que pode custar um campeonato. E isso a gente está vendo no Brasileirão há alguns anos, que pelo menos 3, 4 times chegam brigando pela última colocação. No ano do rebaixamento do Santos foi assim, que foi Santos, Bahia, e chegaram todos brigando pelo rebaixamento na última rodada do Brasileiro, e eram pelo menos 3 times. E esse ano tem tudo para não ser diferente. Tem tudo para ter até mais times brigando por esse rebaixamento, que tem muito time se esforçando para cair. Além desses jogos, ainda tivemos para fechar a tarde, né? Eu fiz em ordem ao contrário, eu fiz em ordem do mais tarde para o mais cedo. Botafogo e Santos se enfrentaram lá no Newton Santos às 4 horas da tarde. E o Joaquim Correa, que não fazia gol há 1000 anos, fez um gol com 22 segundos. Cara, o time do Santos é assim, eu não sou santista, mas eu vejo pelos meus amigos. O time do Santos não pode ficar tomando esses gols, né? Sempre toma um gol de bobeira, sempre toma um gol no começo do jogo, parece que entra desligado em alguns jogos. Sorte que nesse jogo conseguiu recuperar o resultado. Aí tomou um empate o time do Botafogo. Aí o Joaquim Correa fez mais um aos 39 do primeiro tempo e o Barreal fez de pênalti para empatar o jogo e conseguiu um bom resultado para o Santos fora de casa. É um bom resultado. Mas o Santos não pode tomar um gol com 22 segundos. Nenhum dos times, nenhum dos 12 grandes do Brasileirão pode tomar um gol com 22 segundos. Cara, com 22 segundos você tem que ficar com a bola. Ainda mais que o Santos saiu com a posse de bola. Você com 22 segundos você precisa ter a posse de bola e tentar criar. Não tomar um gol. E aí vale pro Botafogo também, que poderia, numa outra circunstância, ter tomado um gol com 22 segundos. Não pode também. Tomar gols, normal. E aí o Santos foi lá e conseguiu buscar o resultado. Coisa que algumas rodadas atrás não conseguiria. Mas conseguiu buscar o resultado. Mas tomar um gol com menos de 1 minuto não dá. Não dá. Mostra uma clara desconcentração na entrada do jogo. Talvez um trabalho de aquecimento errado. Talvez alguém chegou com uma música lá. Sei lá.
O brasileiro ele desfoca muito rápido, mas pô, não tem desculpa para tomar um gol com menos de um minuto, né? Com menos de 30 segundos. E esse gol é um dos mais rápidos da história desse Brasileirão e um dos mais rápidos da história do Brasileirão dos pontos corridos. E basicamente a rodada, a classificação do Campeonato Brasileiro, os três primeiros têm 61, 62 pontos, 61 pontos e 57, são Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. Logo atrás vem Mirassol, Bahia e Botafogo. E aí na zona de Sul-Americana, Fluminense, Vasco, São Paulo, Corinthians, Grêmio e Bragantino. Abaixo do. Na zona segura, na zona que nem faz, nem chega numa Sul-Americana e nem cai, temos Atlético Mineiro, Ceará, Inter e Santos. E lá na zona do rebaixamento, Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport. Essa é a ordem dessa rodada. E amanhã estaremos de volta às 6 horas da tarde para falar sobre um pouco dessa Sul-Americana que temos amanhã e da Libertadores. Essa semana não tem Champions, então vai ficar um vídeo um pouco mais curto nessa terça-feira. Mas vamos lá, não tem muito o que ser feito. Muito obrigado se você assistiu até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilhe o vídeo aí para quem você quiser. Ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E amanhã, às 6 horas da tarde, a gente está de volta mais uma vez, mais uma terça-feira. Valeu!